nós, irmãos, vamos à palavra. Salmo 92, versículo 14, é o texto que serve como divisa deste congresso, e eu convido você a abrir sua Bíblia nesse texto, Salmo 92, versículo 14. Salmos 92, 14. E eu gostaria também de pegar o mesmo tema do congresso para dar título a essa mensagem bíblica: vidas que frutificam na longevidade. Vidas que frutificam na longevidade. As minhas costas estão para vocês, mas meu coração está aí, tá certo? Então, de vez em quando, eu posso até me reportar aí, mas ouçam, porque a própria Escritura diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu preciso pregar a palavra de Deus, então, nesse momento. Salmos 92, versículo 14. Eu vou ler uma outra versão, tá certo? Uma versão que talvez não seja feita, mas modifica apenas alguns termos, e aí a chamada NVT, não é? E você acompanha na sua Bíblia ou na tela. Diz assim: mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Quero reler: mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Ainda leio a outra versão, a atualizada de Almeida, nova atualizada de Almeida. Diz assim: na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Então essa versão da a nova de Almeida. Meus irmãos, o envelhecimento, ele é um processo universal, porque independe, não é, de fatores de que se o país é em desenvolvimento, aquelas classificações que elas mudam muito, né? Antigamente era país desenvolvido, desenvolvimento, primeiro mundo, segundo mundo, aquela coisa, mas assim, é universal. É claro que existem fatores socioeconômicos, não é, que influenciam, porque um tempo desse, pregando aqui, eu disse a alguns irmãos, pelo menos um procurou, disse: pastor, quer dizer que a estimativa de vida na África, até pouco tempo, era de 42, 43 anos, não é? E a coisa só subiu um pouquinho, tá certo? Embora isso depende de regiões da África. É o que nós temos lido, é o que nós temos recebido de missionários, é o que temos também visto através, né, da geografia, acesso que temos hoje com muitas informações, mas nós sabemos que é algo universal o envelhecimento. Ele é também um processo natural, tá certo? É algo natural, acontece naturalmente na vida humana, e também é um processo irreversível, é algo irreversível. Não há como, por mais que se tenha os mitos, né, do elixir da juventude, fonte de juventude, e se querer cuidar, e é bom que se cuide, eu digo sempre que eu não tenho muita autoridade para assim falar muito de cuidar, porque às vezes a gente cuida muito da doutrina e esquece do corpo. E de um tempo para cá foi que a gente, alertado, né, por um médico que a gente foi, e ele chegou e disse: o senhor tem filhos? Eu digo: tenho uma moça e um menino que chegou há pouco tempo, o Isaac tinha acabado de nascer. E ele disse: e a moça está fazendo o quê? Ele disse: não, está estudando, tal, fazendo faculdade, universidade, tal. E você quer que ela case? Eu digo: quero que ela case, sim. E aí eu jamais imaginaria que ele ia entrar nessa história. Quer entrar com ela no dia do casamento? Eu digo: quero, claro. Então o senhor vai ter que se cuidar mais, né? Mas assim, o que nós sabemos, irmãos, é que quando se chega a essa idade, acima, os 60 a mais, não tem como você retroceder, não é? Já perguntei, e eu mesmo penso também: você gostaria de voltar? Pense aí na juventude, não é? Aqueles 20 e poucos anos. Aí eu já ouvi gente assim dizendo: não sei qual é a sua decisão. Pastor, eu voltaria, mas com o entendimento de hoje, com a experiência de hoje, não é? Eu queria voltar, mas com a experiência de hoje, e não é possível voltar com a experiência mais de hoje. Então, na realidade, um momento
da vida irreversível. Tá certo, irmãos? Por isso que quando às vezes a gente visita as terças-feiras, né, sai com os irmãos, a gente ouve. E alguém que chega a uma idade de mais de 60, 70, 80 anos, 90 anos, como nós temos aqui de membros, tem o direito de estar reclamando de dores. Porque eu estou chegando, não cheguei aí, já estou sentindo dores, né? Imagina alguém que chega a essa marca. Então, muitas vezes a gente tem que parar mesmo e dizer, olha, vamos ouvir aí, porque dou aqui, dou ali, e vai dizendo, compartilhando. Então é irreversível, irmãos. Se você quer viver muito, você pode chegar como alguns aqui, não é muito bem, tá certo? Mas saiba que é irreversível. E eu coloquei também aí, inclusive até na tela os irmãos podem acompanhar, que o aumento da população idosa em nosso país é algo real, é uma realidade mesmo visível, né, contundente para nós. E temos até dados, esses dados eu tirei da revista Ultimato, onde eu sou assinante, e a Ultimato já bebeu de fontes, né, como IBGE e outras fontes que nós podemos dizer até confiáveis, né, como o IBGE, que é o instituto que trabalha com essas estatísticas, né. Em pouco mais de 2 décadas, a população brasileira com 60 anos ou mais, ela passou de 15,2 milhões para 33 milhões de pessoas, ou seja, duplicou, né, em pouco mais de 2 décadas, e hoje nós temos cerca de 33 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Né? E aí há projeções estatísticas que em 2070, não é, nós vamos ter uma quantidade considerável de pessoas que já passaram dos 60 em nosso país. Percebemos também, irmãos, que celebrar a melhora dos índices de longevidade, né, e qualidade de vida da população é muito bom, porque a gente começa a perceber que o povo está se cuidando mais, né? Está tendo uma qualidade de vida melhor em termos de longevidade. Eu mesmo tinha um amigo, né? Ele não está mais entre nós, mas ele dizia sempre, Paulo, o Criador foi muito ingrato com o ser humano, porque tartarugas gigantes, que elas chegam a mais de 100 anos de vida, os elefantes, eles chegam a uma idade considerável. E aí começava a citar alguns seres vivos que chegavam a uma idade maior do que a estimativa, não é, do ser humano. E se a gente for olhar essa realidade, a cada dia ela tem sido mudada, a ponto de hoje nós já termos uma fecundidade menor, não é? Uma quantidade que tem crescido de pessoas, de irmãos que estão nesse grupo seleto que é chamado terceira idade, que inclusive esses próprios termos, idosos, velhice, terceira idade, sempre têm sido burilados para que se chegue a um termo, porque não é mais terceira idade, já é quarta idade, né? E aí vai se chegar a outros patamares aí. Mas nós sabemos também, irmãos, que contudo é preciso celebrar, mas é também necessário refletirmos sobre os idosos e as famílias, como eles estão lidando, né, com essa realidade de tempo a mais. Hoje não é novidade, nós dizemos isso, de que existem idosos que com os proventos, né, de aposentadoria, muitas vezes ele tem sustentado a família, ele tem dado suporte a netos em termos de educação, pagando escola, e muitas vezes o idoso, ele também lida com as questões da incompreensão, né? As dificuldades da sua idade e as complexidades que vão surgindo. Então, cabe à família, às famílias, e principalmente às famílias cristãs, embora juridicamente o governo não quer saber, se você é família, você tem que cuidar, tá certo? Teve doente, quem é que vai cuidar primeiro? É a família que vai dar o amparo. Então, sabemos da necessidade dessa reflexão, não é? Hoje existem doenças
que são próprias dessa idade mais avançada. Lá em casa, particularmente, a mamãe foi embora o ano passado, e outras famílias aqui têm lidado também com a doença de Alzheimer, não é? Que exige muito da família, mas é isso, tá certo? Porque eu não esqueço um pensamento que li um tempo atrás, dizendo que uma mãe pode criar, não é? E ela cria. Eu conheço mesmo mulheres que criaram 4, 5 filhos, sozinhas. Não é? É claro que com a ajuda de uma irmã ali, de irmã de sangue ali, que dava um suporte, mas assim, cuidar, ser mãe, não é? Porque o marido já não estava mais, já tinha ido embora e estava vivo, tá certo? Mas assim, como é que pode uma mulher criar de 5, 6, 7 filhos, 14 filhos como foi lá em casa, e 14 filhos, 6, 7, 5, 4, 3 não podem cuidar de uma mãe ou dos pais? Não é algo para a gente poder refletir? Então, nós percebemos também, aí vamos à parte bíblica, que das 6 pessoas mais envolvidas com o nascimento de Jesus, 3 eram idosas. Olha que coisa interessante. Eu achei interessante essa informação, porque das 6 envolvidas, 3, e se a gente colocar aí o José, pai de Jesus, porque alguns estudiosos dizem que ele já estava com certa idade, Maria muito mais nova, é claro, aí nós vamos aumentar essa quantidade. Mas das 6 pessoas que temos ali bem envolvidas, 3 eram já de idade avançada, e eu coloquei aí Zacarias, Isabel, esse casal, não é, ali no nascimento, envolvidos no nascimento de Jesus, porque pais de João Batista, não é, que era primo de Jesus, e Ana, a profetisa, lá em Lucas 2, 36 e 38, e é muito provável que Simeão, aquele que quando Jesus foi ao templo ser apresentado, ele pegou Jesus nos braços, não é, podemos dizer assim, o menino Jesus, e ele disse: Senhor, agora espere em paz teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Tudo leva a crer que ele já estava também numa idade avançada. Então é interessante notarmos a importância, a presença da longevidade, não é, nas Escrituras. E a Bíblia ela faz questão de dizer quando se morria com muitos anos. Você já notou isso? Quando alguém morria com muitos anos, lá tem a preocupação do biblicista, do escritor, ele colocar lá e morreu farto de dias, não é? E morreu farto de dias. E então nessa noite eu gostaria de trabalhar justamente com a divisa. E a própria divisa nós temos os 3 pontos necessários para nós nos debruçarmos nessa palavra bíblica depois dessa introdução. Então, o que é que implica, o que é que concerne, pertine, não é, a essa longevidade que é tema desse congresso? O primeiro é que essa velhice, ou na longevidade, ou a longevidade presente aí na vida das pessoas, um primeiro aspecto é de que elas produzirão frutos segundo o entendimento bíblico naqueles 2 versículos anteriores que nós temos. Porque se fala aí inicialmente no versículo 12, que não foi lido, mas os justos serão como a palmeira, não é? Crescerão como o cedro do Líbano. Então, a partir do versículo 12, ele vai dizendo quem é essa pessoa, quem são essas pessoas. E depois ele vem no versículo 14 e destaca alguns aspectos, dentre eles este primeiro, a reprodução de frutos. E é bom saber que a frutos ele não pode ser criado, pode ser burilado através hoje das tecnologias, não é? Da agronomia, trabalhar sementes, qualificá-las, ter melhor, e aqui nós temos alguns irmãos que entendem muito mais dessa área, mas não compete ao homem, não é dado ao homem esse poder de produzir frutos na sua essência. Mas esses frutos, por isso que aqui é como o que os estudiosos chamam de um paralelismo bíblico, não é? Porque o termo, desde o versículo 12 até o versículo 14, nós encontramos essa figura dessa pessoa, que é a figura de uma árvore, não é? Então, esse justo aí, que no entendimento da palavra hebraica, quem são os justos? Aqueles que amam
ao Senhor. Quem são justos no entendimento bíblico do salmista? São aqueles que têm um caráter, têm uma integridade de vida. Então, esses aí, eles reproduzirão frutos na longevidade. Quando chegar a idade não será um impedimento, um fator impeditivo para que possa se reproduzir frutos. E frutos aí, os irmãos, liguem a dimensão daquilo que eu posso fazer e que é resultado da minha ação, é resultado daquilo que eu tenho como colocar dentro dos meus dons e talentos, dentro do reino de Deus, para glorificar a Deus e abençoar pessoas. Reproduzirão frutos. Nós sabemos, irmãos, que essa reprodução ela não vem em vão. Ela vem justamente para que se deixe claro de que a reprodução desses frutos é algo que não há um limite em relação à ação de Deus na vida humana. Esse Deus que abençoa, que fortalece, esse Deus também faz com que a pessoa que chega a certa idade, mesmo diante de algumas dificuldades, mas a reprodução de frutos, dos dons e talentos dentro da ação do reino de Deus, não serão impeditivos para que se coloque isso em evidência. Esse é o primeiro ponto. Então, reproduzirão frutos aqueles que chegam à longevidade com o Senhor. Segundo, eles também continuarão verdejantes. Continuarão verdejantes. O continuar, o permanecer é muito importante. E permanecer verde, né? Viçosos, verdejantes, é uma qualidade daquele que ele tem uma longevidade no Senhor, que pela graça e misericórdia do Senhor alcança essa longevidade, ele permanece verdejante. Nós, irmãos, sabemos das estações aqui, talvez no Brasil, aqui aliás no Nordeste nós enfrentamos muito, embora não tenhamos um clima, né, temperado, onde temos tão definido assim a primavera como estamos, o inverno, o verão, o outono, como outros países têm, mas nós sabemos o que é seca, e nós sabemos o que é chuva. Por isso até o pastor Flávio disse que aqui não tem frio, tem chuva e não chuva, né? Mas calor tem também. Então nós sabemos o que é seca, nós sabemos o que é uma aridez. Quando vamos para o sertão adentro, né, nós percebemos as dificuldades que elas provocam ao homem do campo, né, na lavoura devido à aridez. E percebemos que isso acontece também em nossa vida. É como se a nossa vida ela fosse, tivessem as estações dela, estações presentes em nossa vida. E algumas estações que muitas vezes vêm como um deserto, como provocando uma seca, uma escassez grande. E é possível sim que nós enfrentemos dificuldades devido à escassez da chuva, devido às dificuldades da vida. Mas é interessante notar que sim, podemos até passar, e vamos passar por essas situações que podem, quem sabe, ameaçar o verde das flores e o verde das folhas da árvore que é a nossa vida. Mas sabemos que o fato de enfrentarmos um deserto, uma escassez, isso não determina o nosso término de vida, não faz com que isso seja o futuro final da nossa vida. Pelo contrário, a palavra, o termo é tão claro, ele diz: continuarão verdejantes. Continuarão verdejantes. Eu lembro do texto lá do profeta Jeremias, capítulo 17, embora eu sei que o capítulo 18 é muito mais conhecido que o capítulo 17, mas no capítulo 17, lá pelos versículos 7, 8 e 9, tem algo maravilhoso. Diz que aquele homem que confia, aquela pessoa que confia no Senhor, aquele ser humano que confia no Senhor, as suas folhas permanecem sempre verdes,
porque ele foi plantado junto a ribeiros de águas. É bem semelhante lá ao Salmo 1. E quando vem o calor, acho interessante porque não diz se vier o calor, não. Quando vem o calor, seja, é algo que nós temos que contar, porque vem uma temperatura de calor maior. Quando vem o calor, as suas folhas permanecem sempre verdes. Então, continuarão verdejantes. Aqui, irmãos, é claro que não tem a ver com o rótulo, porque hoje nós estamos numa sociedade que ela faz a leitura da nossa vida pelo rótulo, pelo invólucro, né? Ela faz a leitura pelo que muitas vezes as pessoas aparentam, e não pela essência, aquilo que está lá dentro. Então sabemos claramente que diante de situações como essa, nós precisamos notar a necessidade de termos uma vida que permaneça verdejante, independente da estação. Dependente da estação. Continuarão verdejantes, não talvez, aliás, certamente, eu não posso nem usar talvez, no invólucro das rugas que chegarão com a idade, das dificuldades dos passos. A mente às vezes pensa muito bem, mas o corpo não responde aquilo que a mente ordena, porque se foram os anos, não é mais aquele menino, aquela menina, não é? Mas lá dentro, na essência, a essência permanece verde. A essência lá por dentro, a fé, a esperança, o amor, permanecem nutridos. Esse é o entendimento do texto. Então, continuarão verdejantes. Então, aquele que tem uma longevidade no Senhor, que trata esse versículo 14, eles produzirão frutos e eles continuarão verdejantes. E por último, nós temos aqui cheios de vida. Cheios de vida. É o que o versículo 14 na NVT termina. Eles são cheios de vida. Cheios de vida. Irmãos, a vida, todos nós sabemos muito bem, é algo muito interessante. Nenhum de nós aqui escolheu se queríamos ou não viver. Nos foi dado como um presente. Existem coisas na nossa vida que nós escolhemos. Você pode até escolher, se você quer morar, dependendo das condições que você tem, num apartamento, num condomínio, numa casa. Você pode escolher o seu carro, você pode escolher até se você quer permanecer solteiro ou casar. Essas coisas aí são decisões pessoais. Agora, a vida nos foi dada como um presente, uma dádiva de Deus. E segundo Augusto Cury, lido aqui por alguns, nós já vencemos milhões lá na vida intrauterina, no ato da concepção, e chegamos lá primeiro. E entramos, e chegamos à vida. Então essa vida é um presente de Deus. E viver aqui é bom. Às vezes até nos preocupa, porque assim, é como se a igreja tivesse em algum momento a mudança de um eixo. Porque se pregava, e nós lembramos, se você tem 30, um pouco mais de anos aí no Evangelho, você vai notar. Os nossos hinos, os nossos cânticos, as pregações que ouvíamos eram muito mais de vida eterna, vida eterna, vida eterna. É como se a gente estivesse bem preparado, bem nutrido para viver a vida eterna e como se não dessemos importância em algum momento o viver aqui. Esse é um ponto. E agora parece que migramos, quando falamos em termos do evangelicalismo brasileiro, Igreja evangélica brasileira, principalmente, parece que migramos para o outro polo. Queremos viver aqui muito, 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 e como se esquecemos a dimensão do celestial. Mas sabemos, irmãos, que essa vida aqui, ela é boa. E naturalmente nós gostamos de viver. E queremos viver.
Faz parte da nossa essência o querer viver em condições normais. Nós não queremos morte, queremos vida. Por isso que lidamos com tanta dificuldade com a morte. E vamos lidar sempre. Sempre, sempre, sempre. Por quê? Porque em nossa essência, em nossa natureza humana, a morte sempre, ela traz separação, ela traz saudade, não é? Ela não é nada de bonita, ela traz dor. Então, viver aqui é o que nós queremos, e viver bem. Você imagine você viver com lucidez. Você imagina viver como eu escuto de alguns irmãos aqui: pastor, quero chegar ao 100, mas assim, mesmo, quem sabe, com muita dificuldade de andar, mas caminhando com meus próprios pés. E mais ainda, irmãos, tendo a lucidez, sabendo quem você é. Quem você é. É claro que nessa caminhada da vida, e é importante que se diga aqui, você sempre vai precisar do outro. Sempre vai precisar do outro. Pregando aqui, eu acho que uns 3 domingos, ou 2 domingos atrás, com aquela igreja que congrega, né? Igreja que congrega, que agrega as pessoas, dentro daquele tema, nós lembramos que não existe cristianismo de lobos solitários. E também não existe vida solitária. Se nós não tivéssemos gente que colocasse a gente no colo, cuidasse da gente, desse banho, comida, tratasse da gente, nenhum de nós estaria aqui, nenhum. É porque teve gente que botou a gente no colo e cuidou da melhor forma possível, não é? Então lembre-se disso. Você quer viver muito, mas lá na frente não esqueça que você vai precisar de alguém. Um tempo desse atrás, não faz pouco tempo, mas eu tive que dar uma palavra a um irmão nosso aqui, né? Porque o grande medo dele, e é um medo também que atinge outros, viu? Era que ele ficasse totalmente acamado e ele usasse fraldas geriátricas, e as filhas dele, junto com a esposa, é porque hoje já tem os home cares, né? A filha, a esposa, cuidasse dele ali, tratasse dele, cuidasse dele. Ele disse: pastor, isso eu já estou com medo de agora, em nome de Jesus, ore por mim aqui, porque esse temor tem me afligido e isso está me incomodando. O que é que você diria a alguém? O que é que você diria? Você diz: irmão, vamos orar aqui agora, em nome de Jesus, isso não vai acontecer com você, né? Você vai ficar muito bem, você pode chegar a muitos anos e não vai acontecer isso, não vai precisar disso. Pode até não acontecer, mas precisar de gente, todos nós precisamos. Talvez você não concorde, como eu, com a ideologia de Michel Foucault, né? Lido pelos aqueles que fazem as ciências sociais. Mas Foucault disse um negócio muito interessante. Eu já falei aqui tempos atrás e reitero. Ele disse que nós não somos indivíduos. Na vida não, indivíduos. Nós somos divíduos, ou seja, nós precisamos dividir. E sem o outro nós não existimos. Então, quem sabe o temor daquele irmão seja o temor de outros irmãos aqui, de outras irmãs, seja o seu temor, seja talvez não é que um dia desse eu também me peguei assim, vendo o amanhã, colocando o amanhã, meu Deus, a vida amanhã, meu Pai, como ficará? Eu lembro que até o ano passado, um temor me vinha ao coração, vez por outra, porque quem conheceu aqui meu pai, me permita um exemplo particular, pessoal, familiar. Meu pai teve um AVC aos 54 anos de idade, e o ano passado eu fiz 54, e eu ficava assim, sabe aquela coisa que você fica: meu Deus, meu Senhor, e eu com esse corpo, meu Pai, me segura, o AVC, para completar, recebo uma mensagem do WhatsApp de alguém querido, e ligado dessa área aí da saúde, dizendo: pastor, tive na piba e olha, o senhor, cuidado com aneurisma. Eu digo: meu Senhor, pronto, misericórdia, Jesus, cuidado com aneurisma, tal, olha, eu notei, tal, o senhor tem que... Eu digo: sim, meu querido, então vou me empenhar, não é? Vou me empenhar.
Existem medos da vida que nós enfrentamos, mas nós não precisamos levar a nossa vida, levá-los em nossa vida. Para finalizar, é claro que tem uma vida aqui que é muito boa. Viva, vamos vivermos, é bom demais. Eu mesmo, quando meu filho nasceu, Isaac, eu disse: Senhor, se a minha senha estava perto, coloca mais para lá. Porque agora a coisa veio e eu preciso de tempo aqui para ver se me crescer. Bota mais para lá. Se minha senha está perto aí, bota mais para lá, bota mais para lá. Não é? O céu vai se empenhar para que possa viver um pouco mais. Mas, irmãos, será que a nossa vida só concerne a essa vida aqui? Não. Não só concerne. Até porque alguém disse: olha, nós cantamos, os aniversariantes vieram aqui, estão nessa semana que a gente faz aniversário, parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, não é? E aí, um tempo desse, eu li um pensador cristão, com viés cristão, não sei se era evangélico, mas ele dizendo: mais importante do que acrescentar vida, anos à sua vida, é acrescentar vida aos seus anos. Vou repetir: mais importante do que acrescentar anos à sua vida, que é bom, é acrescentar vida aos seus anos. E quando se fala em vida, lembramos da maravilhosa expressão do apóstolo Pedro, uma das mais lindas que eu vejo nas Escrituras, sem preterir nenhum delas. Mas é tão marcante quando os discípulos ali, um ou outro querendo sair, porque o discurso de Jesus era pesado, ele dizendo: se vocês não comerem a minha carne, não comerem do pão que eu sou, vocês não têm parte comigo. Ou seja, se vocês não tiverem um compromisso comigo, vocês apenas serão aqueles que por um tempo vão estar comigo, mas vocês não serão meus discípulos. E aí eles começaram com judeus: meu Deus, se comer carne de porco já é complicado, não é? Imagina comer carne humana, canibalismo. Então começaram a sair dali sem entender muito bem, porque muitas vezes Jesus usava justamente dessas formas para que pudesse deixar uma palavra forte de ensino. E ele notou que alguns discípulos estavam saindo, ele disse: e vocês vão sair também? Vocês que têm me acompanhado, vocês vão também cair fora? E aí Pedro dá essa linda e maravilhosa declaração: Senhor, para quem iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E a vida, irmãos, não é que ela é eterna? Ela é eterna. É claro que aqui ninguém vai ficar para semente. Por mais que você chegue a 103 anos, 102, e vai passando, né? A irmã Vicente está com 102, é o membro com maior idade entre nós. Já não pode mais subir aqui, mas a fé dela, ainda perguntei a Netinho, tempo desse, essa semana, está bem lúcida. 102, 103, 110, mas nós sabemos que um dia nós vamos embora. Nós vamos. E o importante que se diga em relação à vida, cheios de vida, é que essa vida é uma vida além desta vida, é uma vida eterna com Cristo Jesus. Eu sei que quando a gente fala hoje, parece que no tempo de hoje, as pessoas dizem: porque quer ver? Eu não quero fazer juízo de valor de ninguém, mas convenhamos nós, se fosse para ir agora mesmo, embora, se fosse você morrer agora, você queria? Agora, nesse momento. Talvez alguém diga: pastor, para com isso aí. Mas agora você, sabendo que você vai para uma eternidade com Cristo, talvez você peça como eu: Senhor, bota um pouquinho mais para lá, bota um pouquinho mais para lá. Embora nós não temos, irmãos, poder nenhum de decidir sobre isso, mas o que é importante para finalizar essa palavra bíblica é que nós saibamos
de que, partindo daqui, essa vida, esses cheios de vida, não é uma vida apenas terrena, não é uma vida aqui nesse... Às vezes a gente tem receio até de usar a palavra plano, né? Que outros segmentos religiosos usam de forma até equivocada, ou pegam-no, né? Como um entendimento diferente do nosso. Mas dentro desse plano aqui, existe um plano celestial, né? Existe algo que não está preso aqui ao tempo que nós vivemos. Será uma eternidade com Cristo. E nós sabemos, irmãos, como falando em dia de ceia um tempo atrás, existem duas condições. Nós sabemos que ou nós vamos ao encontro dele, e por favor, deixa para o estudo bíblico as perguntas. Pastor, e depois que a gente morre, o que acontece? Como é que a gente fica? Não é? Fica esperando os que vão ser arrebatados. Irmãos, partir é estar com Cristo. Está certo? O apóstolo Paulo foi muito claro e disse: eu tenho desejo de ficar, mas também tenho desejo de partir e estar com Cristo. Jesus, lá ladeado por aqueles malfeitores, quando foi crucificado, a um deles ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, deixemos esses questionamentos que podem servir de conjecturas no estudo bíblico, mas o que é essencial é que nós vamos ao encontro de Cristo quando saímos daqui, ou que Ele vem ao nosso encontro, não é? Ou que Ele vem ao nosso encontro. Por isso que, por mais que queiramos viver aqui, a igreja tem uma missão a cumprir. A terceira idade, os jovens, todos que fazem parte da igreja, nós temos uma missão, mas nós sabemos que o Rei está voltando. E isso a igreja não pode, essa mensagem, a igreja não pode olvidar, não pode esquecer. Jamais pode dizer: olha, não, isso aí a gente até está falando menos hoje, né? É a mensagem do dia. Jesus voltará, Jesus voltará, Ele está voltando. Irmãos, preparemos nós, é porque eu preciso encerrar aqui, mas olha, tudo vai convergindo dentro dos propósitos de Deus, para que o mundo se prepare para isso. Quando a gente vir, vai lá para Mateus, muros de guerras e guerras. Quando nós virmos aquilo que está bem claro lá no sermão profético de Cristo Jesus, essas questões que ocorrem, elas não serão pontuais, não, elas serão mundiais. E a ideia é como se fosse se aproximando de um parto normal. Chegará um tempo de que as contrações no mundo, elas serão de tal forma que nós vamos dizer: Senhor, volta logo. Volta logo. Ninguém se admire, nenhum crente se admire quando nós percebermos algumas questões no mundo tomando um rumo que nós já sabemos que há de acontecer. Precisamos orar, é claro que nós vamos orar, claro que nós vamos orar, mas nós precisamos também ter em mente de que essa volta é algo iminente, é algo que vai acontecer, está prestes a acontecer. E aquilo que é importante que se diga, para finalizar, é se você está ciente disso, é se você, como diz, está com a sua vida preparada, alcançada pela graça de Deus, para fazer parte daqueles que, pela graça de Cristo Jesus, estarão com Cristo Jesus. E nisso, irmãos, é algo também que nós precisamos ter todo cuidado, porque até essa mensagem hoje, ela já não cabe bem aos ouvidos do homem desse século que vivemos. Que exclusivismo é esse do cristianismo?
E nós sabemos que isso faz parte da loucura da cruz, não é? A singularidade, não do cristianismo, que sim é uma religião, mas a singularidade de Cristo. A singularidade de Cristo, que afronta hoje, nós dizemos que Ele é o único Salvador. Ele é o único que deve ser adorado. Ele é a única ponte que nós chegamos à vida eterna. Então, cheios de vida, cheios dessa vida terrena, vivendo bem aqui, mas preparando-se com os olhos fitos numa vida celestial, uma vida que vai daqui para outra, e que essa outra começa aqui. Que a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, coloque em nosso coração essas 3 virtudes, não apenas aos que já passaram dos 60, mas a todos nós aqui, reproduzir frutos, estejamos verdejantes, dependente da estação, dependente da temperatura da nossa vida, e que nós possamos ser cheios de vida de Deus, não é? Cheios dessa vida da plenitude de Deus. Amém, meus queridos? Eu quero orar com vocês, porque sabemos que a importância, não é? De nós podermos aqui continuar tendo esse grupo entre nós, que tem sido uma bênção, os que já chegaram a esta idade, e havendo respeito mútuo entre as gerações. A igreja ela precisa ser uma igreja que olhe os diversos segmentos dela e amar esse grupo. É claro que em algumas questões diferente de pensar da gente mais nova, mas não é por isso. A beleza da igreja está justamente nessa interlação, né? Interação entre gerações. Isso é difícil a correr, mas aqui dentro ocorre, pela graça e misericórdia de Deus. Senhor Deus, nessa noite, quando deixamos essa palavra bíblica, te pedimos, ó Deus, que a tua bênção seja não apenas sobre os que já passaram dos 60 e estão dentro desse grupo da terceira idade, mas aqui ao mais novo, porque sabemos que os tempos correm de maneira célere, e que, ó Deus, possamos ser uma igreja onde os frutos sejam reproduzidos, os ramos continuem verdes pela tua misericórdia e cheios de vida, uma vida terrena com a perspectiva celestial principalmente. Essa é a nossa oração, e nós agradecemos e oramos em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.